Olá, pessoal! Esse é o 10º episódio da playlist Construção de Casa Popular Passo a Passo e hoje eu vim dar dicas valiosas para projetar e executar um telhado embutido. Vou mostrar o projeto do telhado embutido, dessa casa da playlist que vocês estão acompanhando e também o resultado dele na prática depois de executado, como ficou. Então já dá aquele incentivo clicando em gostei, se inscrevendo para mim e comentando aqui o que você achou do vídeo, tá? Só continuar assistindo até o final que tá cheio de dicas. Bora lá! Então, aqui o projeto da casa vocês já conhecem, né? Que é essa parte aqui, né? E essa é a planta de cobertura do telhado. Bom, para economizar a calha, eu coloquei a queda do telhado dessa forma. Daqui para cá, para o meio do telhado, dessa forma aqui da seta. E essa aqui da outra extremidade para o meio. Porque se eu colocasse a queda aqui nesse sentido, ó, da direita para a esquerda, eu ia usar uma calha aqui, outra calha aqui e outra calha aqui. Ia ficar muita calha, não ia ficar tão viável e econômico. Então sempre tem que pensar no que vai ficar mais prático e econômico. Então foi essa a divisão. A calha passa aqui no meio e existe essas 3 quedas aqui de telhado. O meu telhado é um telhado de fibrocimento com inclinação de 10%, que é a inclinação recomendada aí pelo fabricante do fibrocimento. Então, ao redor de todo o telhado tem a platibanda que eu coloquei, que é para esconder esse telhado. Então, essa paredinha aqui desenhada é essa platibanda, que eu vou estar explicando melhor tudo para vocês. Aqui no meio é o abrigo da caixa d'água, então passa outra parede aqui, fazendo essa divisão, tá? Porque essa parede aqui é bem mais alta do que a parede da platibanda. Então, qual a altura que eu coloquei nessa platibanda? A altura dessa platibanda ela tem que ser uma altura que esconda esse telhado. Então, a altura vai ser relativa com a inclinação e comprimento desse telhado. Por exemplo, aqui a inclinação é de 10% e nós temos um comprimento aqui de queda de 4 metros. Então, a altura máxima aqui do telhado vai ser de 40 centímetros. Então, ele precisa ter pelo menos uns 50 centímetros de platibanda. 50 centímetros fica bem pequena essa platibanda. Então, para ficar uma altura razoável também, eu optei por 80 centímetros de altura de platibanda. Porque às vezes a pessoa que vai executar o telhado acaba colocando um pouquinho mais alto, né? Até porque na prática tem que medir lá no local tudo certinho. Então, é bom colocar um pouquinho a mais aí na platibanda, para ficar tudo bem escondido. E aí, como vocês podem ver, coloco aqui já no projeto todos os lugares que tem que ter o rufo, né? Aqui, então, tem outra calha aqui também, nessa parte aqui da caixa d'água, que aqui vai ser outro telhado, né? Um telhado mais alto, que vai cair para essa outra calha aqui da caixa d'água, que é uma calha menor, porque temos um telhadinho bem menor. E dessa calha vai para essa grande aqui, ó, tá? Então, são 2 tamanhos diferentes de calha, essa de 20 centímetros, essa outra de 15. Vou explicar mais na frente essas dimensões. E aqui eu coloquei um corte para vocês verem a altura que ficou o abrigo da caixa d'água, que está em corte, tá? Não está em planta. Então, ficou de 2,50. Por que essa altura grande? Porque a gente precisa não só abrigar a caixa d'água, tem que dar uma elevada nela para ter uma boa queda. Então, a NBR recomenda 60 centímetros da laje até o fundo da caixa d'água. Aqui também tem que ter uma distância até o telhado. E aqui calculando então para ficar uma área tranquila de passagem para dar para fazer as manutenções. Então coloquei 2,50, que é uma boa altura. Então, inicialmente, após ter sido executada a laje, respeitando aí o tempo de cura, é feita a platibanda, né? Que é essa pequena parede aí em volta da laje, com a função de esconder o telhado e dar uma arquitetura mais geométrica para a fachada. E uma das maiores vantagens do telhado embutido é porque ele é muito econômico, porque o madeiramento é bem menor do que um telhado convencional. E para deixar esse telhado ainda mais em conta, você pode usar telhas maiores, que também têm um menor custo.
Eu, por exemplo, utilizei aí as telhas de fibrocimento, que na minha opinião não é tão bonita, mas como está escondido, fica bem viável e é uma das mais em conta do mercado. Mas tem também as telhas metálicas, as telhas ecológicas, que também são muito usadas para telhado embutido. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre telhas, comentando cada uma. O único problema aí das telhas de fibrocimento e das metálicas também é que elas costumam aquecer muito. Então, o que eu sugiro é vocês colocarem uma manta térmica para dissipar um pouco desse calor absorvido pela telha. Essa manta, ela pode ser feita de alumínio, de lã de rocha, de lã de vidro. São as mais comuns aí e é colocada entre a telha e a madeira. Isola o calor, podendo reduzir até 5 graus comparados a um telhado sem essa manta. E não é só esse o benefício da manta. Ela também tem aí um isolamento acústico muito bom. Aumenta também a vida útil do telhado, protege, né, de forma geral o imóvel, evitando infiltrações. Ela também é muito útil para o inverno, pois mantém o aquecimento interno da casa. Então eu acho muito vantajoso pensar na manta embaixo do telhado de fibrocimento. Bom, agora eu vou falar um pouco do método executivo construtivo dessa cobertura. A altura aí da platibanda, como eu já falei para vocês, foi 80 centímetros. E para garantir um melhor travamento dessa alvenaria, o ideal é que a platibanda tenha pilaretes e cinta de amarração em cima. Por ser uma altura pequena, muitos pedreiros usam apenas uma alvenaria de amarração. Porém, não é tão seguro, principalmente para aquelas regiões do Brasil, né, que os ventos são mais fortes e tem caso de vendaval. O ideal mesmo é travar com peças estruturais, de espessura menor mesmo, só mais para travamento, né? Não tem necessidade aí de fazer pilar. É pilarete mesmo e uma cinta, até com treliça, só para amarração, para essa alvenaria funcionar como uma única peça estrutural e não ter risco aí de tombamento. Feito isso, deve rebocar essa platibanda para impedir que a água infiltre ou danifique a parede. Agora vamos para a parte aí de montagem do telhado. Essa montagem começa pelo madeiramento e eu já adianto que é importante usar madeira de qualidade. No caso nosso aí, a madeira utilizada foi peroba e eucalipto. Peroba é uma madeira muito boa, tem uma alta resistência a cupins e a fungos. Já o eucalipto ele exige maiores cuidados, né? Porque dependendo na carga no qual ela está submetida ou com a forma aí de execução, ela pode rachar. A vantagem do eucalipto é porque ele tem um preço muito acessível e assim, ele é muito utilizado aqui na minha região. Então também tem que olhar essa questão da logística, né? Porque tem madeiras que são mais viáveis para determinadas regiões e inviáveis para outras. O que você tem que ficar de olho aí no eucalipto é verificar se ele está bem tratado, sem umidade, armazenado em estufa e principalmente a carga no qual está submetido, né? Como o telhado de fibrocimento é um telhado mais leve, tomando esses cuidados é tranquilo utilizar o eucalipto. Mas se você estiver inseguro com eucalipto, opte aí por outras madeiras. Tem muita madeira mais segura, né? E também com preço muito bom, como maçaranduba, garapeira, sucupira, angelim, cambará. Tem umas mais caras, outras mais baratas. Depende muito do que é mais acessível na região, como eu falei. E se for um telhado mais leve, não precisa ser uma madeira tão nobre como a garapeira, por exemplo. De uma forma geral, você fugindo da madeira pinus já está muito bom, porque a pinus não é nada indicado, ela enverga muito fácil. Bom, para montagem e corte das madeiras, é sempre importante que o pedreiro siga o manual de fabricante das telhas, porque tem telhas que têm certas exigências, né, que outras já não têm, então é bom sempre dar uma lida no manual. Mas, de maneira geral, devem ser feitas tesouras e terças apoiadas nos pontaletes fixados na laje, todo travado entre si e travado na platibanda e na laje. Tem que estar tudo bem fixado aí na estrutura da construção, porque se vir um vento que pega por baixo do telhado e ele não tiver muito fixo, vai levar seu telhado embora. E tem que ser previsto o espaço das calhas para saber em que distância vai começar a fixação dos pontaletes. Geralmente tem que deixar um recuo aí de 30 centímetros para iniciar essa fixação. E já falando aí em calhas, elas devem ser dimensionadas
para suportar a vazão da água. E nesse projeto, como eu mostrei para vocês, foi usado aí a calha de 20 centímetros, pegando nas duas extremidades da casa. E essa largura utilizada foi calculada, tá? Não foi nada aleatório. E é muito importante citar isso aqui, que a calha deve ser dimensionada. Eu vejo muita gente, às vezes, achando que a calha está pequena ou está grande. E assim como tudo na construção, a calha também tem que ser calculada, tá? Não tem necessidade de colocar uma calha maior, superdimensionar ela. Então, o engenheiro ou arquiteto aí tem que fazer o cálculo através da fórmula de Manning-Strictly, acho que eu falei certo, disponível na NBR 10.844 de 89, que é a Instalações Prediais de Águas Pluviais. E a própria NBR também disponibiliza aí essa tabela, que é para você determinar qual a calha ideal. Então, você precisa aí, inicialmente, calcular a vazão que vai chegar nessas calhas e determinar qual vai ser a largura e a altura ideal dela. Segundo a NBR, a inclinação das calhas de beiral e platibanda devem ser uniforme com valor mínimo de 0,5%. Geralmente é usado aí 1%, né, já para garantir uma boa inclinação dessas calhas. Os pontos de descida, quantidade e locais dos condutores também deve ser tudo pré-dimensionado e previsto aí na fase de projeto. No caso desse projeto aí, um condutor já era o suficiente para o escoamento da água. Porém, é sempre bom colocar mais de um para o caso de entupimento. E lembrando que com 2 condutores, um em cada canto, a vazão de água ela é dividida. Então, para projeto dimensionado para 2 condutores, a vazão calculada para as calhas é a metade. Então, na hora de fazer os cálculos, você já vai separar aí essas duas vazões da calha. E sobre os condutores verticais, segundo a NBR, eles devem ser projetados sempre que possível em uma só prumada. E quando houver necessidade de desvio, devem ser usadas curvas de 90 graus de raio longo ou curvas de 45 e devem ser previstas peças de inspeção. E também a NBR nos fala que o diâmetro interno mínimo desses condutores verticais de seção circular é 70 milímetros. É muito usado 75 milímetros ou 100 milímetros aí para os condutores. Esse diâmetro interno dos condutores também são dimensionados, né, através da vazão, da altura da lâmina de água na calha e através do próprio comprimento desse condutor. Os condutores horizontais também devem ser projetados com declividade uniforme com valor mínimo de 0,5%. Também é utilizado aí colocar 1% como margem de segurança para ficar uma boa declividade. Outra dica, gente, é importante deixar a calha a uma altura do telhado para o condutor passar por baixo, tá? E não de lado da calha, porque isso tudo prejudica o escoamento. Bom, agora vamos falar da montagem das telhas. Aí nesta casa foram usadas 20 telhas de 1,83 por 1,10, 7 telhas de 2,44 por 1,10 e 11 telhas de 1,50 por 1,10, com espessura de 6 milímetros. Então, para garantir a execução correta da montagem das telhas, é essencial seguir o manual do fabricante, porque cada marca e modelo difere na hora da montagem. Por exemplo, algumas telhas da Brasilite e Eternite devem ter o chanfro de remonte, que é tipo um corte nos cantos de algumas telhas para garantir o encaixe perfeito, vedando entre elas. Já tem outros modelos, a da Brasilite mesmo de 8 milímetros já não precisa. Então isso tudo tem que ser visto no manual do fabricante. As telhas também têm que sobrepor umas às outras aproximadamente 20 centímetros, pegando o meio do pontalete e serem parafusadas nele. Essa sobreposição, os detalhes de espaçamento entre parafusos, cortes, a ordem de colocação dessas telhas, tudo isso tem que seguir estritamente no manual para termos uma boa cobertura aí e sem filtração nenhuma. Outra parte indispensável para garantir a qualidade desse telhado é fazer a perfeita vedação dos cantos com os rufos e rufos pingadeiras. Todos têm que ser bem fixados e parafusados. E qualquer pequena fresta que ficar aí, mesmo nos rufos de canto,
É importante aplicar uma massa para vedação específica para calhas e rufos. Um selante, na verdade. Por exemplo, vou deixar aí alguns exemplos para vocês verem. É muito usado aí nesses casos o selante da Solufix para calhas e rufos, ou o PU, que é muito famoso também, tem esse PU Construção, o PU 40 Flex, cada um tem uma variação. Esse PU 30 Elastic, mas todos são indicados aí para fazer essa selagem desses cantos. Então, depois de bem vedado tudo aí, conferido, está pronto o nosso telhado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixe aqui nos comentários, tá? Siga o Instagram também, @ela-na-obra. Eu faço aí projetos para todo o Brasil. Então, se você quiser que eu faça os projetos da sua casa, é só mandar aí para mim no Instagram ou no e-mail, ou algum outro serviço que você queira. Então, até o próximo vídeo. Tchau!